Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. Queremos agradecer a todos. Desde já eu quero pedir a você que não é inscrito, que não é inscrita aqui no nosso canal, se inscreva no nosso canal, José Augusto, Palavra de Fé. E também deixe aí o seu like e ative os sinos das notificações para receber os nossos conteúdos. E aí na sua telinha, e também compartilhe os nossos vídeos com o máximo de pessoas que você puder, porque assim você está nos ajudando demais, tá certo? Hoje nós vamos falar nós vamos falar um assunto aqui muito rico, certo? Um assunto riquíssimo, que é sobre o Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Não é? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Conhecer a Deus é conhecer toda a Trindade, porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo, não é? Eles concordam em um. Então, se você conhece a Deus, você conhece toda a Trindade. E a Bíblia fala a respeito do Espírito Santo, da promessa do Espírito Santo. Não é? Desde os tempos antigos, que a Bíblia fala da promessa do Espírito Santo, certo? Você vai ver o Espírito Santo desde do Gênesis, não é? Até o Apocalipse. A Bíblia diz: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia treva na face do abismo, e o Espírito de Deus, olha aí onde ele aparece, não é? No primeiro livro da Bíblia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Observamos, não é? Onde ele apareceu aqui, no princípio da criação, certo? O Espírito Santo já aparece. Quando Deus foi criar o homem, o Espírito Santo também aparece. Porque a própria Bíblia, o próprio Deus diz o seguinte: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Não é? Façamos. Quando ele diz façamos, é porque ele não está sozinho. Se ele estivesse sozinho, ele disse assim: vou fazer, ou eu fiz, ou eu faço. Não é? Mas ele convida outras pessoas assim: façamos. Quando ele estava também lá quando os homens quiseram criar uma torre, eles botaram na sua mente, no coração, para criar uma torre para chegar nas nuvens. A Bíblia diz assim: desçamos e confundamos as línguas. Quer dizer, olha aí, novamente, não é? Deus falando, não é no desçamos e confundamos as línguas. Quer dizer, Deus não estava sozinho, Deus estava com alguém. Por isso que ele convidou, ele pronunciou essa palavra desçamos, não é? O texto que nós escolhemos para nós lermos hoje, vamos orar a Deus. Querido Deus, no nome de Jesus, Pai, nós te pedimos pela tua grande bondade, que o Senhor, pela tua grande misericórdia, abra a porta da palavra, também abra os corações, ó Deus, que vai ouvir a tua palavra. Depois desse vídeo vai ouvir a tua palavra. Meu Deus, meu Senhor, todas essas coisas eu te peço no nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, o texto que nós escolhemos para nós ler hoje está em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, e no versículo 1, que diz assim, não é? Cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados.
E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles. Diz assim, né? E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Está vendo aí? Começaram a falar entenda isso, em outras línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Veja aí uma declaração, né, de Lucas, que foi o escritor do Atos dos Apóstolos, foi, né, o evangelista Lucas, São Lucas. Então, ele fala aí a respeito da descida do Espírito Santo. Como se deu essa descida do Espírito Santo, não é? Como se deu isso? Como se deu foi que, na verdade, isto aí é uma promessa que Deus tinha feito, Deus tinha prometido. E depois da morte de Jesus, não é que Jesus ressuscitou, ele foi outra vez com os seus discípulos para o Monte das Oliveiras e de lá ele deu as suas últimas instruções para os discípulos antes desse assunto ao céu. Ele disse, olha, vocês vão para a cidade de Jerusalém, vocês chegam lá, vocês vão até o Cenáculo e vocês vão ficar lá orando, porque quando eu chegar no céu, eu vou falar com o meu Pai e Ele vai enviar o Espírito Santo, certo? Ele vai enviar o Espírito Santo. É necessário que eu vá, porque se eu não for, o Espírito Santo também não vai vir até vocês. E tinha ali cerca de 500 pessoas e começaram a buscar. Foi o que aconteceu na leitura em que acabamos de fazer. Eles começaram a buscar, não é? Começaram a buscar e buscaram o primeiro dia e não aconteceu nada. Também buscaram o segundo dia, não aconteceu nada. Buscaram o terceiro dia, não aconteceu nada. E foram buscar o sexto dia, o sétimo, o oitavo, o nono, o 10º dia, que era o dia da festa do Pentecoste, onde estava a cidade cheia de pessoas e vieram pessoas de todos os lados, de todas as cidades vizinhas para adorar a Deus. Aí agora o Espírito Santo desceu sobre os discípulos naquele dia. Foi lá naquele dia em que os discípulos desceram, que o Espírito Santo desceram. Quando o Espírito Santo desce, certo? Quando o Espírito Santo desceu, que encheu todos que estavam ali, eles começaram a falar em outras línguas. Em outras línguas, como diz aí a Bíblia, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. E eles começaram a falar em outras línguas diferentes. Ora, irmãos, porque isso era uma marca do batismo com o Espírito Santo? Porque aqueles irmãos que estavam ali presentes, eles não estudaram línguas, não é? Eles não estudaram línguas. E quando se ouviu aquele grande barulho, as pessoas ficaram admiradas, não é? Ficaram admiradas com aquilo que estava acontecendo. O que é isso que está acontecendo, sendo essa a terceira hora do dia, não é? Quase 9 horas. E o que é isso que estava acontecendo? Que barulho é esse? Aí alguns disseram, esses homens estão embriagados. Aí outros diziam, não, eles não estão embriagados.
Por que, que eles não estão embriagados? Porque nós estamos ouvindo eles falar na nossa própria língua, não é? Eles estão falando a nossa língua, nós estamos ouvindo eles glorificar a Deus na nossa própria língua, na língua em que nascemos. Aí foi aí onde o apóstolo São Pedro, ele se levanta, certo? Ele se levanta e começa agora a dar um grande discurso. Ele foi cheio do Espírito Santo, irmãos, de uma tal maneira que ele começou a dar um grande discurso. E naquele discurso, foi onde ele começou a pregar e a dizer, e ele disse assim, varões, irmãos, esses homens que vocês estão vendo, eles não estão embriagados, mas isso é a promessa do Pai, que falou através do profeta Joel. E há de ser que nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e vossos velhos sonharão sonhos, e sobre os meus servos e minhas servas derramarei do meu espírito. Aí eles entenderam a palavra e disseram assim, e disseram para Pedro, varões, irmão, que faremos? Pedro disse, arrependei-vos e sejam batizados para o arrependimento de pecado e recebereis o dom do Espírito Santo. Bendito seja Deus. Então, meus irmãos, o que eu quero dizer nessa manhã, certo? Nessa manhã, é que nós vivemos o quê? Muitas igrejas têm tomado grandes prejuízos. Por que eles têm tomado prejuízo? Porque eles não aceitam o batismo com o Espírito Santo. Não aceitam o batismo com o Espírito Santo. E uma igreja, certo? Uma igreja que não tem o Espírito Santo é como uma flor sem cheiro. Uma igreja que não tem o Espírito Santo é como um rio sem água. Porque o Espírito Santo é Ele, o Espírito Santo, quem está trazendo todas as bênçãos para a igreja. É através do Espírito Santo que nós glorificamos a Deus. Se nós estivermos cheios do Espírito Santo, as coisas maravilhosas acontecem nas nossas vidas, porque nós estamos cheios do Espírito Santo. Olha, irmãos, eu acho tão bonito quando Elias diz assim para o seu servo, não é? Elias diz assim, não é? Atravessaram o Jordão, aí Elias diz assim, faz agora o teu último pedido. Faz o teu último pedido aí, faz o que tu quiseres, pede agora. Aí Eliseu foi muito sábio, né? Diz assim, eu quero a porção dobrada do teu Espírito, ou do Espírito Santo que habita em você. Aí Elias disse assim, dura coisa me pediste. Mas se quando eu for tomado de ti, tu vê se a minha capa ela descer, então isto te acontecerá, vai te acontecer. Mas se tu não vê ela descendo, isso não te acontecerá. Aí veio aquele redemoinho, com carros e carruagens, cavalos de fogo, e Elias foi tomado no meio deles e foi levado. Quando ele estava nas maiores alturas, aí a capa dele começou a descer de lá, certo? Desceu. Quando ela desceu, aí ele pegou na capa de Elias, não é? Chegou no Rio Jordão, lançou a capa e disse, onde está o Deus de Elias? E as águas se abriram. E ele foi tão cheio do Espírito Santo, irmão, que disse que quando ele morreu, enterraram ele, e depois de muito tempo, uma pessoa morre, um homem morre, enterraram ele na sepultura de Eliseu.
quando enterraram ele na sepultura de Eliseu, que aquele corpo, o corpo do morto, tocou, bateu nos ossos de Eliseu, na mesma hora ressuscitou. Oh, aleluia! Será que o homem era cheio do Espírito? Ressuscitou, o homem ressuscitou imediatamente ao tocar nos seus ossos. Então, uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela é uma pessoa totalmente diferente. Uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa que através do Espírito Santo, vidas são mudadas, são transformadas. Por quê, irmão? Porque hoje nós vivemos o ministério do Espírito Santo. Podemos dizer que vivemos o ministério do Espírito Santo, porque Jesus já veio a este mundo e aí cumpriu tudo o que ele tinha de cumprir. Agora, quem está fazendo todas as maravilhas, todas as coisas, é o Espírito Santo. Bendito seja Deus. Porque o Espírito Santo, ele é Deus, não é? Porque o Espírito Santo é Deus, é o tema, não é? A palavra de Deus diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Oséias, capítulo de número 7, verso 6, capítulo 6 e verso 3 de Oséias, não é? Quando ele diz assim, conheçamos, não é? Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, e ele virá sobre nós como a chuva seródia, não é? Porque tem a chuva seródia e a chuva temporã. Bendito seja Deus, não é? Ou é Oséias, não é? Oséias escreveu essas coisas. Oséias escreveu essas palavras, dizendo, né? Oséias, capítulo de número 6. Vamos ler a palavra de Deus? Capítulo 6, porque é bom nós acompanhar pela Bíblia, não é? Porque se nós acompanharmos pela Bíblia, não vai ter nenhum erro. No capítulo 6, versículo 3 diz: conheçamos e prossigamos, olha aí, em conhecer ao Senhor. Como a alva será a sua saída, e ele virá a nós, né? A sua saída, e ele a nós virá como chuva seródia que rega a terra. Então, o conhecer a Deus, o conhecimento de Deus é tão importante, irmão. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Todos os dias devemos buscar a conhecer a Deus, porque Deus é uma fonte inesgotável. Nós nunca vamos descobrir tudo de Deus. Por isso precisamos conhecer a Deus. Conhecer a Deus. João, capítulo, nós vamos ler Bíblia, não é? Nós vamos conferir aqui pela Bíblia também, não é? Conhecer Jesus Cristo, a quem Deus enviou. Bendito seja Deus. Conhecer a Deus é conhecer toda a Trindade, conhecer a Jesus Cristo, a quem Deus enviou. João, capítulo de número 17, verso 3 de São João. Olha só, né? São João 17, né? São João 17 e verso 3. 17, deixa eu procurar aqui, né? 17, estou procurando já, estou encontrando. 17, o verso 3. Não é isso? 17, 3. Diz assim a palavra de Deus: e a vida eterna é esta, que conheça a ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem o enviaste.
E a vida eterna é esta, que conheça Deus como Deus verdadeiro, o único Deus, e é Jesus Cristo a quem enviaste. Então, conhecer a Deus é conhecer toda a Trindade, porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um. João 10:30, Jesus disse: eu e o Pai somos um. Bendito seja Deus. Eu e o Pai somos um. Glória a Deus. Porque estamos na sua dispensação. Olha, irmão, nós estamos na dispensação do Espírito Santo, certo? Nós estamos na dispensação do Espírito Santo. Glória a Deus. Nós podemos ler aqui, nós estamos na dispensação do Espírito Santo. Bendito seja Deus. Devemos aprender a conhecer o Espírito Santo. Vivamos na dispensação do Espírito Santo. Conferir com 2 Coríntios 3, 6 a 8, de 2 aos Coríntios, né? 2 Coríntios, nós vamos observar onde está escrito essa palavra, não é? Em 2 Coríntios, tá? 2 Coríntios 3, 2 Coríntios, 2 a Corinto, não é? 2 Coríntios, vamos procurar aqui direitinho. Primeiro, segundo. 2 Coríntios, capítulo quanto? 2 Coríntios, capítulo 2, e o verso, capítulo 2, versículo 3 a 6, como é que está aqui escrito? Capítulo 2, verso 3 a 6 de 2 Coríntios, capítulo 2, né? Vamos ver aqui com calma. Capítulo 2, versículo 3 a 6. Escrevi-vos isso mesmo para que, quando lá for, não tenhas tristeza da parte dos que deveria alegraram-me, confirmando em vós todos que a minha alegria é a de todos vós, porque em muitas tribulações e angústias do coração vos escrevi, muito mais em lágrima, não para que vos entristeceis, mas para que conheceis o amor em abundantemente vos tenho, porque se alguém me contristou, não me contristou a mim, senão em parte para vos não sobrecarregar a vós todos. 6. Basta o tal esta repreensão feita por muitos. Bendito seja Deus. Então, meus irmãos, na verdade, não é? Na verdade, o que a palavra de Deus aqui está nos ensinando, não é? Está nos ensinando é que o Espírito de Deus, devemos ter muito cuidado também para que nós não entristeçamos o Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa. O apóstolo Paulo disse: não entristeçais o Espírito Santo, no qual foste selado para o dia da redenção. Então, o Espírito Santo, ele é uma pessoa assim como nós, não é? Ou como Deus, vamos dizer assim. Ele é uma pessoa, ele se entristece, não é? Ele se entristece, ele se alegra. E nós devemos ter muito cuidado, por isso que ele disse assim: não entristeçais o Espírito Santo. Porque muitas pessoas, às vezes, ele entristece o Espírito Santo fica triste. O Espírito Santo fica triste porque, se é dele buscar as coisas de Deus, ele vive mais dedicado nas coisas do mundo, certo?
ele busca mais as coisas do mundo do que as coisas de Deus. Então nós vemos aqui, irmãos, olhem, que nem já falamos no princípio, né? Porque nós vivemos o ministério do Espírito Santo, não é? O seu ministério. Olha, no Antigo Testamento nós vimos Deus falando, Deus agindo e Deus guiando. Em todas as partes você vai ver, não é? Deus, 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 certo? Deus sempre estava na frente de tudo. Agora, no Novo Testamento, não é? A gente vemos Jesus vindo ao cenário deste mundo, não é? Trazendo, mostrando que ele é o Salvador, como aquele que veio para desprender aqueles que estavam presos, ou quebrar as correntes, as cadeias daqueles que estavam presos por inimigos de nossas almas. Jesus veio trazendo, mostrando a salvação, libertação, cura. Mas agora, Jesus já fez a sua parte quando ele diz lá em João 10, 19:30, não é? Jesus disse assim: Pai, está consumado. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Quer dizer, Jesus disse: olha, tudo que o Senhor entregou nas minhas mãos para mim fazer, eu tenho feito. Bendito seja Deus, eu tenho feito. Então, na verdade, é o que nós estamos buscando, a ser cheio do Espírito Santo. Glória a Deus, cheio do Espírito Santo. A igreja do Senhor, ela tem que buscar todos os dias o Espírito Santo. Porque se nós não tivermos o Espírito Santo, deixa eu fechar aqui para nós concluir, se nós não tivermos o Espírito Santo, acabou-se. Nós estamos mortos. Porque Paulo escreveu dizendo, né? Capítulo 8, versículo 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus e que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Assim, visto como estava enfermo, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne, do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne, para que importa que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Olha aí, tá vendo? Novamente, o Espírito. Então, nós vivemos hoje o ministério do Espírito Santo. Todos os crentes precisam ser batizados com o Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo, viver uma vida cheia do Espírito Santo. Bendito seja Deus. Até porque, glória a Deus, o próprio Jesus, ele disse: só eis que eu vou para o Pai, mas eu vou enviar outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco. Não é? Jesus disse isso, que enviar outro Consolador. Então ele não fala de um vento, ele não fala de outra coisa qualquer, ele fala de outra pessoa, não é? Ele está falando aqui de outra pessoa. Imagine quem é essa pessoa, não é? É o Espírito Santo, que veio para ficar no lugar de Jesus, para ficar cuidando da igreja, cuidando do seu povo. Bendito seja Deus. Então, meus irmãos, Deus abençoe, Deus é fiel. Depois nós vamos continuar, não é, sobre este assunto do batismo com o Espírito Santo, não é? João, quando viu a Jesus vir a ele, as pessoas começaram a perguntar: João, quem era ele, se ele era o Cristo, se ele era Elias, se ele era um dos profetas. João disse que não. Aí depois eles fizeram pergunta a João: quem é você? Diga-me alguma coisa para a gente levar para aquele que mandou a gente vir até você. Ele disse, a João disse: eu sou uma voz do que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor e as suas veredas, mas no meio de vós está um que foi primeiro do que eu, o qual eu não sou digno de desatar as correias das suas sandálias. Mas aquele que me mandou
batizar com água, ele me disse, esse aí que tu viste descer o Espírito Santo, repousar sobre ele, é ele que batiza com o Espírito Santo e com o fogo. Bendito seja Deus. Então, meus irmãos, Jesus é o batizador com o Espírito Santo. Querido eterno Deus Pai, nós te agradecemos por esse momento tão especial, tão feliz, na tua presença santa, que o Senhor possa batizar muitos crentes com o Espírito Santo. Aqueles que não receberam ainda o batismo com o Espírito Santo, que eles possam receber o batismo com o Espírito Santo. Deus eterno, é no nome de Jesus que nós te agradecemos. Amém.